Olá. Lembra na aula passada a gente falou sobre a questão da. Vou passar aqui para vocês, a gente falou sobre o processo da digestão, né? O processo químico e o processo físico, né? Que a gente chama também que é o mecânico, né? Por onde a parte dos dentes, né? Todo o movimento peristáltico, né? O bolo alimentar, aí vem a digestão, no caso a química é a transformação desse alimento, a gente falou na aula passada. Aí temos também na página 6 falando sobre o processo, né? Que ele diz a digestão começa na boca, né? E os dentes, a língua participam desse processo digestivo, fazendo o quê? Triturando esses alimentos para que torne as partículas menores, né? Esse é chamado como eu falei, digestão mecânica, né? A língua ela também vai fazer todo esse processo, os dentes, né? Aí lá na página 7, ele vai mostrar, né, por onde esse alimento vai passar, pela faringe, né, pelo esôfago, tudo isso com o movimento peristáltico, né, até chegar na parte do estômago. Chegar lá no estômago vai ter o quê? O suco gastro, né, que ele vai formar para fazer a quebra desse alimento, né, até ele ser processado, permanecer. Ele vai passar algumas horas, né, no estômago, né, para fazer essa quebra desse alimento, né, que foi consumido para poder jogar lá na parte do intestino delgado. Quando chegar no intestino delgado, ele vai ter novamente, né, o órgão vai fazer com que essas partículas que não foram quebradas continuem, a que não conseguiu quebrar na boca, né, que é a forma por onde o alimento é quebrado. Ele vai também liberar vários sucos, né, como o suco entéreo, o suco pancreático e a bilis, né, para poder fazer o processo da digestão, porque é nesse intestino delgado, na página 9, que ele fala que vai ser absorvido para a corrente sanguínea, certo? Então todo esse processo ele vai passar por etapas até chegar no intestino grosso. Eu já até tinha comentado e passei o conteúdo para você. No intestino grosso é todo aquele conteúdo, né, alimentar que não conseguiu ser absorvido, né? Então vai ter alguma parte também, alguns líquidos, né? Então tudo isso ele vai formar lá no intestino grosso o bolo fecal. Então ele vai absorver os nutrientes que foi passado para absorver, que vai estar lá no intestino grosso, né, líquido, para manter, né, o bolo fecal, né, para ele não ficar, no caso quando a gente vira rei ou rainha, é aquele caso quando a gente está com a infecção intestinal, que a gente acaba perdendo líquido, né, e atrapalhando que é a flora intestinal, ok?